Amado, está aqui ao nosso lado a nossa irmã Luciana, e o nosso irmão Humberto hoje está na retaguarda, nos ajudando lá nos bastidores, que a internet dele está com um probleminha, mas ele está nos ajudando. Nós somos lá do Centro Espírita Luz e Verdade, que fica na Vitor Alves 226, em Campo Grande, Rio de Janeiro. E nesse momento estamos com portas fechadas, infelizmente, né, pela pandemia, mas todos os dias temos estudos dos livros da codificação, temos palestras maravilhosas aí com nossos irmãos palestrantes. Então, nós continuamos na ativa e pedindo a Deus, né, que nos dê força, que dê força a toda a humanidade, que possamos passar o mais rápido possível dessa pandemia, para que possamos voltar fisicamente, né, para o Centro Espírita, porque nós sabemos que muitos irmãos estão precisando das portas abertas da Casa Espírita. Mas, nesses momentos em que nós fazemos a oração inicial, que a Luciana vai fazer, eu vou ler uma paginazinha aqui de otimismo, a gente possa, nesse instante, dedicar esses momentos a essas pessoas necessitadas, que passam pelo centro, que não passam pelo centro, que são ignoradas nas ruas, nos presídios, que eles recebam essas mensagens. Então, é um momento muito oportuno de colocarmos em prática o ato da caridade. Nós sabemos que quando estamos na casa espírita, estamos lá trabalhando, os bons espíritos estão lá pegando um pouquinho da energia de cada um de nós, mesmo assistentes, aqueles que estão na assistência, os que estão precisando de remédio, eles pegam um pouquinho daquele momento nosso de energias boas e distribuem pela humanidade. Então, esse é o momento certo de nos colocarmos em posição de doar o que há de melhor em nós. E hoje eu vou ler, para iniciarmos, o livrinho Sabedoria Todo Dia. É um livro de mensagens otimistas. Então, diz assim, é o item 243 desse livrinho. Siga com ânimo. Se você se levanta da cama com desânimo, sem vontade de encarar o dia, lembre-se do grande poder do ânimo. Encaixe na mente, mesmo por necessidade, o ânimo. Um pensamento de ânimo chama outros iguais. Juntos, tornam agradável o seu dia e fortalece as suas esperanças. Exercite o ânimo. Como o pensamento positivo concentrado, uma faísca de ânimo afasta tormentas. Mesmo uma breve ideia animadora abala uma velha desesperança. O ânimo é o ponto de apoio da alavanca da vida. Passamos agora a palavra à nossa irmã Luciana, que fará a nossa prece de iniciação. Então, vamos orar e agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais, ao nosso Pai Deus, à nossa Mãe Maria, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo desse livro, dessa obra tão enriquecedora. Obrigada, querido Pai, pela oportunidade de aprendermos, de nos instruirmos e que tenhamos essa página de abertura como nosso leme, que possamos não perder o ânimo, a esperança, a fé, que possamos nos reabastecer, que possamos nos entusiasmarmos com todos esses sentimentos, para que cada dia possamos fazer um dia melhor em nossas vidas, na vida das pessoas ao nosso redor, na nossa vida em sociedade, no trabalho, que possamos ser um ponto de luz nesse planeta Terra que passa por um momento tão delicado como agora. Que a tua paz nos envolva, que tenhamos um estudo repleto de harmonia, de paz, que assim seja, graças a Deus. Agora, nosso irmão Sérgio, né, vai iniciar
aí o nosso estudo de hoje. É isso aí. Bom, meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, né, do livro de Obras Póstumas, que nos é tão grato, né, Luciana, que nós estamos aprendendo tanta coisa com esse livro, e que não é diferente dos outros, porque nós espíritas, muitas das vezes, não temos o hábito de ler obras póstumas. E é muito grato esse livro, que ele vem nos trazer, relembrar coisas que às vezes nos passou desapercebidos, né? E nos trazem tantos ensinamentos. Então, fica aqui a nossa gratidão à Casa Espírita, gratidão à direção da casa que promove esses estudos e que nos dá a oportunidade de sermos uns meros condutores de um estudo, né? Então, isso aí, quando a gente se propõe a trazer esses estudos, a gente fica com o coração aberto, porque nós sabemos que nós temos muitas dificuldades de propagar uma palavra mais firme, mais acertada, mas quando nós abraçamos isso de coração, com muita humildade, muita simplicidade, e sabedores que nós não somos os sabidos, a espiritualidade nos prover da coragem e do desejo de ajudar. Então, eu aconselho a todos, eu convido a todos, assim que puder, assim que a casa voltar, se enganje nesses trabalhos da Casa Espírita. Se enganje. Quando a gente se propõe, se deixa levar por esses trabalhos, a força vem, a intuição vem, o ânimo vem, a ajuda vem, tanto da casa, né, dos encarnados como dos desencarnados. Como é bacana! Olha que momento tão bacana esse que nós estamos passando. Nós juntamos o estudo de segunda-feira, 20 horas, com o estudo de domingo de manhã. E olha que bacana, olha que sintonia bacana. Quanta coisa eu estou aprendendo com Luciana, com Humberto, com Ludmila, né? Aí com o Mairim, que às vezes está aqui nos falando, as pessoas que contribuem aí, a Trigo, né? A nossa irmã Trigo está sempre contribuindo, o Alessandro, a Leovalda, a Kátia, está sempre falando, ajudando a gente. Como é bacana isso, como a gente aprende, irmãos. Na verdade, quando a gente se propõe a ajudar na Casa Espírita, a gente aprende muito mais do que a gente possa proporcionar um ensinamento. Porque, na verdade, o ensinamento são dos bons espíritos. E hoje, nosso item é projeto de 1868. Que projeto é esse? Né? Então, nós estudando aqui, dando uma lida bacana nesse projeto, nós percebemos que Kardec elaborou um projeto como se fosse um planejamento de execução, de como executar a propagação dessa doutrina, porque ele tinha muita preocupação com isso. Como ficaria a propagação dessa doutrina? Porque eu não sou eterno, eu vou desencarnar, e com quem vai ficar essa propagação? E os espíritos sempre aconselhando Kardec, como nós vimos aqui na semana passada, na semana retrasada, trazendo sempre um aconselhamento positivo, mostrando a Kardec os diversos caminhos, o que mudar, até em títulos. Os bons espíritos ali se influenciaram Kardec a mudar, para que ele possa transformar uma doutrina numa doutrina consoladora e consolidada em bases sólidas. Olha que bacana. Então, a grande preocupação de Kardec com a divulgação era não ter assim, interpretações divergentes na doutrina. Porque interpretações divergentes levam ao erro, à falha. Mas os espíritos sempre sábios, né? Espíritos de luz, espíritos evoluídos, falavam a Kardec: não se preocupe, Kardec, a doutrina está
sendo direcionada por espíritos de luz. Somente uma doutrina bem compreendida poderá alavancar a transformação da humanidade. E a doutrina espírita, ela é uma doutrina bem compreendida e de fácil compreensão. Se nós começarmos a estudar, profundamente a doutrina, nós vamos percebendo que a doutrina é muito simples, que ela é muito simples a compreensão, que ela foge do espetaculoso, que ela foge das coisas milagrosas, que é simples de entender, porque ela é explicada de uma forma contundente, de uma forma bem racional. Ela busca a razão, ela nunca foge da razão, então não deixa margem a duplo entendimento. Quando ocorre, claro que ocorre, nós que frequentamos a casa, podemos divergir de certos pensamentos, mas que ao começarmos a estudar, buscar o entendimento, buscar os bons livros, buscar a base da doutrina espírita, nós começamos a perceber aonde estão os nossos equívocos. Porque essa doutrina ela não foi baseada nos pensamentos de Kardec. Olha que interessante. E essa foi uma preocupação de Kardec, que não ficasse ali a interpretação dele. O julgamento de Kardec estava ali a interpretação dos bons espíritos, espíritos de luz, o espírito da verdade, que para muitos o espírito da verdade é Jesus e para outros não é Jesus, mas que isso não importa, se sendo Jesus ou não sendo Jesus, se é o espírito da verdade, é espírito de luz, é encaminhado por Jesus, assessorado diretamente por Jesus. Jesus que é o provedor de tudo isso. Então, isso não faz diferença. Título para os bons espíritos, para Jesus, para Deus, isso não faz diferença nenhuma. Você chamar ele de Jesus, de mestre, de irmão, de pai, para ele não faz diferença nenhuma. Título não faz diferença. A diferença é o que está interligado, a sinceridade, a honestidade, a simplicidade. E isso a doutrina veio resgatar. Né? Eu peguei até uma frase bacana lá que eles falam assim: o espiritismo foi constituído sob bases sólidas, de uma doutrina positiva, que nada deixa de árbitro das interpretações. Então, não deixa dúvida para interpretações divergentes. Né? Nós podemos ter as interpretações, porque nós somos seres humanos, somos espíritos imperfeitos, e às vezes interpretamos de forma diferente. Mas não devemos divulgar essas interpretações equivocadas, devemos estudar mais. E isso acontece mesmo. Quantas vezes eu, e acredito que a Luciana, o Humberto, às vezes pensávamos uma coisa, e ao estudarmos, caramba, não é nada disso que eu pensava, é totalmente diferente. Porque o estudo é racional. Ele não leva ao raciocínio lógico. Então, a doutrina, e se houver divergências, as divergências são nossas, não é da doutrina espírita. Né? Outro dia eu estava vendo uma pessoa divulgar uma coisa, falando em nome da doutrina que não tem nada a ver, coisas que não tem nada a ver com a doutrina, e a gente percebe que está faltando o que naquela pessoa ali? Estudar um pouco mais, né? Então, eu não tive acesso a essa pessoa para conversar com ela, e nem sou eu, quem sou eu para ter argumentos suficientes para convencê-la de diferente, mas convidá-la ao estudo. O estudo é importante. Eu já vi pessoas, durante esse tempo todo da Casa Espírita, já vi várias pessoas passarem pela Casa Espírita com conhecimento profundo da doutrina, guardado todas as proporções de perguntas e respostas, sabemos cada pergunta do Livro dos Espíritos e resposta. A pergunta tal, 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 a resposta é tal, tal, tal. E, no entanto, essa pessoa não continuar na Casa Espírita, porque começou a interpretar as coisas da sua maneira, querer passar da sua maneira. E quando nós passamos aqui algo da doutrina espírita, não é o nosso pensamento, é o pensamento dos espíritos. Claro, é evidente
que alguém pode passar aquele pensamento com mais aprofundamento, por ter mais conhecimento, por ter mais bases, mas o pensamento, ele é o único. A reencarnação, ela é única, né? Então, por exemplo, quando nós falamos assim, que não existe reencarnação, quando nós não retrocedemos, nós não voltamos ao corpo de um animal, isso é certeza. Isso não é o Sérgio que está falando, nem a Luciana, nem o Humberto. Isso é o livro dos Espíritos, são os Espíritos que falam. O Espírito não regride. Ele só estaciona ou segue em frente. Então, aí a gente vê pessoas falando essas coisas, que não, que ele pode reencarnar no corpo do animal, quer dizer, falta de conhecimento. Então, devemos estudar mais. Então, o estudo, ele é importantíssimo dentro da doutrina espírita. E a doutrina espírita tem algumas bases sólidas, que vamos citar aqui, que não tem por onde fugir, né? Não tem para onde você interpretar coisas diferentes. Por exemplo, quando ela fala assim, os espíritos de luz nos falam que todos somos irmãos e todos chegaremos à perfeição. Todos somos irmãos. Todos chegaremos à perfeição. E todos são iguais perante a Deus. Então, onde há equívoco nisso? Onde eu posso achar que um irmão de uma cor diferente, de uma raça diferente, ou de um sexo diferente, ou de uma preferência diferente, ou de uma convicção religiosa, ou uma convicção política, ele é diferente de mim? Ele é diferente? Sim, diferente nos pensamentos. Mas perante a Deus, ele é igualzinho. E nós somos irmãos. Irmãos sem ter dúvida nenhuma. Fomos todos criados por Deus com as mesmas condições de progredir. Todos nós temos a mesma programação de sermos espíritos perfeitos e puros. Então, nisso não há dúvida, não há o que retrucar nisso aí, certo? Quando lá no Evangelho segundo o Espírito diz que somente na caridade está a salvação. Onde há dúvida nisso? Que somente na caridade há salvação. Sem a prática da caridade, não há salvação. E nós não podemos dizer que amamos a Deus. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não sou caridoso. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu semelhante. Como eu posso dizer que amo a Deus se não amo ao meu semelhante? Você tem que amar o seu semelhante para amar a Deus. Tem que amar todas as criaturas do mundo para amar a Deus. Então, não tem o que errar. Chico inclusive, tem uma frase bacana sobre isso. Ele disse o seguinte: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Olha que Chico falou, se Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, ele teria ido para outro caminho. Mas, graças a Deus, ele escreveu que fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do amor não há salvação. Então, onde há dúvida nisso? Onde há divergência nisso? Não pode haver divergência, né? Porque isso é a lei do amor. E está lá no livro, está um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo, a lei do amor, né? No livro dos Espíritos, a lei do amor. É só ler lá. Não tem o que divergir. Amar ao próximo como a ti mesmo. Mas você acha que o próximo gostaria que eu amasse ele do mesmo jeito que eu sou? Não. Amar o próximo como a ti mesmo é respeitar os limites do próximo, é respeitar o jeito dele, é compreender o estado de evolução de cada um e assim amar sempre, né? Quando lá no livro dos médiuns fala que a mediunidade é uma dádiva de Deus. Esta mediunidade é uma dádiva de Deus. Dádiva é aquilo que você recebe de alguém de graça. Então,
que a mediunidade tenha que ser doada de graça? Aquilo que de graça recebeste, de graças doarás. Onde há dúvida nisso? Onde há irmãos nossos que se dizem médium e cobram por mediunidade? Isso há divergência no espiritismo? Não, não há divergência, não se cobra. O pensamento de cada um tem que se estudar mais, a gente tem que estudar mais isso. Então não há divergência, são bases sólidas. E cada capítulo, cada mensagem, cada capítulo que você vê, que são baseados em bases sólidas que não há como fugir. Amar ao próximo, caridade, amar os criminosos. Existe um capítulo inteiro falando de amar os criminosos. Mas amar os criminosos? Onde está baseado isso? Que base é essa? Onde, lá atrás, aí nós voltamos lá atrás, que todos somos iguais perante a Deus. E que a mensagem do Espiritismo, que o Espiritismo tem que chegar a essas pessoas. É nela que nós temos que chegar. Porque nós já estamos sendo agraciados. Nós já podemos ter o momento de compreender, né? A evolução de compreender alguma coisa. Mas eu tenho certeza que quantas encarnações houveram necessidade para que eu pudesse compreender um pouco desta doutrina? Né? Eu sei que eu estou repetindo de ano, para que eu possa compreender isso. E agora, para botar em prática, quantas encarnações serão necessárias para que eu bote realmente em prática esses ensinamentos? Para Deus, não importa. O importante é que cada encarnação você progrida um pouco, que você siga o caminho de encontro a Jesus, de encontro a Deus. Onde há dúvida nisso, meus irmãos? Não há dúvida. Quando o Espiritismo propaga as máximas do Cristo, vem resgatar as máximas do Cristo, buscando, retirando o véu entre o mundo visível e o mundo invisível, e mostrando que o mais importante é o amor, o respeito, o não julgar, o não condenar. Porque nós sabemos o que acontece quando você faz isso. Porque nós sabemos que nós somos movidos por energias. E a energia é matéria. Quando você julga, critica, maldiz uma pessoa, você está emitindo pensamento. E pensamento é energia. E essa energia chega a esse irmão. E se ele estiver em sintonia com essas energias negativas, ele vai receber. Mas nós também receberemos. Porque nós conhecemos, através da doutrina, a lei de ação e reação, causa e efeito. Para toda causa existe um efeito. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem não planta nada, não colhe nada. Quem planta o bem, colhe o bem. Mas mesmo aquele que colhe o mal, um dia colherá o bem. Que às vezes o mal é o remédio. Olha que interessante. O mal é o remédio. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente entender o mal é o remédio? Sim, se nós compreendermos que nós somos reencarnacionistas, que nós estamos num corpo de carne emprestado por Deus para colocarmos em prática as nossas aprendizados, colocar em ordem a desarmonia que nós colocamos nas leis de Deus. Nós sabemos que nós estamos colhendo o mal que plantamos. Muitos de nós perguntamos às vezes, muitos chegam na casa espírita e querem saber o milagroso, né? Eu vim aqui porque eu quero saber o que eu fui na encarnação passada. Provavelmente eu devo ter sido um rei, um lorde. Nunca ninguém fala, eu deveria ter sido um escravo, né? Um serviçal. Não, eu devo ter sido um lorde, né?
A gente vai isso. Mas aí as pessoas querem saber isso. Mas a gente começando a estudar a doutrina, ninguém precisa falar o que nós fizemos no passado. Basta saber o que nós estamos passando agora. E se nós quisermos saber como será o nosso futuro, basta saber o que estamos fazendo agora. Olha que bacana. Isso é aprendizado, isso não nos deixa dúvida. E nesse projeto de Kardec, que é muito interessante, ele fez um plano de negócios dentro do Espiritismo. Ele projetou o seguinte: a primeira ação no projeto dele, né, antes de tudo, é tudo que nós falamos. A espiritualidade, junto com Kardec, buscou tudo que haveria de equívoco dentro da doutrina para que não houvesse esse tipo de interpretação equivocada. Mas aí veio os projetos. O primeiro projeto de Kardec é que a Casa Espírita deveria ter um salão, né? Um local conveniente, sem luxos desnecessários. E a gente percebe, né, que isso acontece até hoje. As casas espíritas estão tudo lá limpinha, cheirosinha, a cadeirinha para sentar que é necessário, um ventiladorzinho, às vezes um ar-condicionado, porque o calor é muito sufocante, mas sem luxos desnecessários, sem pompas. Tudo muito simples. Uma mesa simples, com um jarro, um pano, não é pano que fala, mas agora não consigo lembrar o nome, um pano branco ou um pano rosa, amarelo, e uma jarrinha d'água, uma flor. Né? Oi? Uma toalha. Uma toalha. Uma toalha, obrigado. Uma toalha branca ou de outra cor qualquer, né? Porque as pessoas falam, você vai no centro de mesa branca, lá no centro da mesa é marrom, não é branca. Então, uma toalha limpa, uma água pura, um slidezinho para você passar, para que as pessoas possam aprender, mas sem luxos desnecessários. Por que não ter luxo na casa espírita? Porque ela está ali para acolher. A casa espírita, o espiritismo é acolhedor. Então, a casa espírita tem que ter um ambiente limpo, um ambiente bom, mas que seja acolhedor, para que as pessoas simples, humildes, se sintam em casa e não se sintam humilhadas. Já pensou eu entrar num local suntuoso, pessoas de terno, gravatas, nada que temos contra ternos e gravata, mas todo mundo muito bem pomposo, com mesas recheadas? Como eu me sentiria uma pessoa humilde? Ela tem que se sentir em casa. A casa espírita é outra coisa da casa espírita. É a humildade, a simplicidade. Né? Nesse salão, sem muito luxo, nesse projeto de Kardec, tem que ter uma recepção. E nós temos lá, né, a recepção até hoje. Mantém-se esse planejamento. Olha só como Kardec é sábio e os bons espíritos são sábios. Esse projeto se manteve até hoje. Você chega lá, tem uma recepção lá no portão para você. Um irmão nosso que fez um curso de recepcionista dentro da casa, que qualquer um pode fazer. Olha, eu quero ser recepcionista. Já frequento a casa já tem um tempo, vamos lá, vamos fazer um cursinho. E aí te recebe com um sorriso, com um abraço, te leva até lá dentro, te explica como é que funciona. Olha que bacana. Isso veio lá de Kardec. Tem que ser aberto em dias certos e horários certos. Isso acontece, né? Nós temos os dias certos de estudos, os dias certos de reuniões. Porque isso é um compromisso nosso, da Casa Espírita com assistência, com as pessoas que estão ali precisando, e com os trabalhadores da casa, tem que ter o horário certo. E com quem mais temos que ter esse compromisso? Com a espiritualidade. Porque a casa espírita sem a espiritualidade não é nada, irmãos. Quando nós estamos fazendo um estudo na casa espírita, tenha certeza que os espíritos estão ali nos intuindo. Muitas das vezes fazemos um estudo lá, uma palestra. Vou falar palestra para identificar, para separar o que é estudo de hoje com o estudo de quarta-feira da palestra. Muitas das vezes estudamos e fazemos a palestra e falamos
coisas que não estava planejado, porque os bons espíritos estão ali sabendo que cada um necessita escutar, inclusive nós mesmos. As palestras que fazemos, o primeiro a ser atingido em cheio somos nós mesmos. Né? Então, tem que ter um compromisso com a espiritualidade. A espiritualidade tem compromisso. Quando você marca lá o culto no lar, eu marco toda quinta-feira às 20 horas. Os bons espíritos que estão encarregados de participar dessa reunião e trazer os espíritos para escutar, trazer os espíritos para ser tratados, eles são 20 horas, eles estão aqui. Exatamente às 20 horas eles estarão aqui. E às 20h30 eles encerram os trabalhos, porque eu tenho que encerrar às 20h30. Porque eles têm compromisso. Agora, se a gente não tem compromisso da casa espírita, não temos compromisso no nosso culto no lar, eles vão perder tempo com a gente? Não. Eles vão continuar nos assistindo. Nós estamos no nosso anjo guardião, que está ali nos guardando, mas se nós não temos seriedade com o estudo, eles também não vão perder tempo vão procurar pessoas que estão preocupadas e sérias no estudo. Então tem que ter seriedade, compromisso, humildade, simplicidade. É isso que a casa pede, né? Então, outra coisa que ele planejou lá naquela... que tem que ter cursos regulares na casa espírita, né? Nesse salão. Cursos com dias regulares, para que as pessoas aprendam o espiritismo e comecem a divulgar o espiritismo de uma forma correta, de uma forma acertada. Então, isso acontece até hoje, né? Hoje nós estamos participando de um estudo que é feito na Casa Espírita às segundas-feiras, às 20 horas, e domingo, às 9 horas. Não é isso, Luciana? 9 horas, é isso aí. Domingo, 9 horas da manhã. Então, toda segunda-feira... Pode falar, Luciana. Domingo é às 10. Oi? Domingo é às 10. Domingo às 10, desculpa. Domingo às 10. Na verdade, começa o estudo mesmo 10h30, né? Então, mas marca 10 horas para chegar lá, não é isso? Então, começa o estudo 10h30. Então, todo domingo, 10h30, começa o GELCO. E segunda-feira, toda segunda-feira, às 20 horas, começa o GELCO. Se tiver só o Sérgio lá na sala do GELCO, o que a gente faz, Luciano? Se tiver só a gente lá, a gente abre o livrinho. Fala aí, Luciana. Faz a leitura, a prece, se harmoniza e começa o estudo. Por quê? Porque tem os espíritos estão ali esperando o estudo. Até hoje não aconteceu de eu fazer o estudo sozinho, não, mas sempre chega 1, ou 2, ou 3, ou 4, mas a gente é preparado para isso. Se a gente for fazer um estudo numa casa espírita, fazer uma palestra, não tiver ninguém, a gente tem que fazer o estudo. Porque a espiritualidade leva os espíritos que necessitam escutar a palestra de um encarnado. Olha que interessante. Então, Kardec já pensava nisso lá em 1868. Então, desses cursos sairão, ele botou assim, daqui sairão adeptos esclarecidos, capazes de espalhar o constelador prometido. Olha que bacana. Então, desses estudos que nós estamos fazendo, vão sair adeptos, né, para espalhar essa boa nova do Consolador Prometido, da doutrina acolhedora, da doutrina de amor. A doutrina espírita é tudo isso. E ele também colocou lá que tinha que dar um maior desenvolvimento, ele tinha que dar, na época, dar um maior desenvolvimento à revista espírita, divulgar mais a revista espírita, para espalhar mais essa... Então, eles aumentaram a publicação da revista espírita, né? E hoje nós temos aí os livros que a Federação Espírita Brasileira, né, a FEB, ela divulga os livros da codificação com muita firmeza, faz várias campanhas. Nós temos os livros, se nós podemos adquirir, nós temos lá a nossa biblioteca, que podemos adquirir lá os livros. Se não quiser, se não estivermos com recurso, podemos pegar emprestados os livros. Lá tem livros, todos os livros que precisarmos tem lá na biblioteca. E não precisa deixar um centavo lá. E nós podemos baixar também na internet, de graça. Não tem como dar desculpa de não poder estudar. Tá? Então,
a Casa Espírita ela é estruturada para isso. Então, Kardec já planejou, e tem vários outros planejamentos dele, né? Aí, as viagens que ele faria dentro das possibilidades financeiras dele, viagem para divulgar a doutrina também, né? E a gente vê hoje aí quantos palestrantes viajam, né? Pelo mundo divulgando a doutrina espírita. Quantos viajam pelo Brasil, pelo mundo? E a gente, na nossa humilde aqui, a gente vai para uma outra casa espírita, outro dia, fomos convidados a fazer uma palestra lá na Antônio de Pádua, que é uma casa de Umbanda, que eles estudam os livros da codificação. Olha que bacana! Você está divulgando a boa nova, não importa onde seja, desde que seja com amor, com carinho e com dedicação. E Kardec fez essas viagens para divulgar até chegar a 31 de março de 1879, onde ele veio desencarnar. E ao desencarnar, eu passo a palavra à nossa irmã Luciana, senão eu vou embora aqui, Luciana. Tem uma pergunta aí, ó. Tem um comentário aí, Luciano. O estudo da doutrina é muito... Um comentário. Você quer ler? Lê, por favor. Aí. Pode ler, Sérgio. O estudo e a doutrina é muito importante para quem quer aprender o espiritismo. Eu mal comecei a estudar e já vejo e penso diferente do que eu pensava antes. Me sinto muito bem com isso. Que ótimo, meu irmão. Essa a finalidade do espiritismo. Sérgio, o luxo humilha e simplifica e aconchega. Humilha a simplicidade. O luxo humilha e a simplicidade aconchega. Perfeito, irmão. É isso mesmo. E como nosso irmão falou aí, Alessandro, eu e a Luciana e o Humberto também hoje aprendemos mais um pouquinho. Não é só vocês, não. Nós aprendemos também, saímos muito melhor hoje. E Joana de Ângelo, desculpa. Irmã Dulce falou que quando uma pessoa se aproxima da gente, aí nós vamos reportar isso ao espiritismo. Quando uma pessoa procura o espiritismo ou se aproxima da gente, ela tem que sair melhor do que ela chegou. Essa é uma obrigação nossa como espírita. A pessoa nos procurou na fila do pão, na fila do banco, no ônibus, no trem, no trabalho. Empresta seu ouvido. E ela tem que sair melhor do que chegou. Essa é a sua missão, irmão. Você também, Alessandro. Agora você já sabe mais um pouquinho. A Luciana, o Sérgio já sabe mais um pouquinho. Então, a nossa responsabilidade aumentou um pouquinho mais. Tá bom? Passar a palavra à nossa irmã Luciana, senão eu vou embora aqui, Luciana. Bom, gente, a gente pensou aqui, né, no estudo de hoje, além de falar desse projeto de Kardec, a gente pensou também em falar um pouquinho sobre a linha de tempo, né, da vida de Kardec, porque a gente já vem falando já há algum tempo, né, sobre Kardec, mas sendo que em capítulos, né, separados, né, e hoje a gente, no estudo de hoje, a gente percebeu a necessidade de estar fazendo uma linha do tempo, né, onde termina, né, com o Sérgio comentando, né, sobre esse projeto de Kardec. Mas se a gente for iniciar lá, for pegar, né, as informações lá do início da vida de Kardec, a gente vai ver que Kardec, né, ele nasceu, né, em 3 de outubro de 1804, né, e ele, aos 11 anos, foi estudar, né, na Suíça, no Instituto Pestalozzi, né, que era muito conhecido, né, na Europa, que era uma escola modelo, né, e lá, Pestalozzi, que é muito conhecido pelos educadores, ele tinha um método, né, de ensinar que era através do amor, né, então ele dizia que a escola deveria ser não só uma extensão do lar, como deveria se inspirar no ambiente familiar, né? E que o amor, ele era capaz de conduzir, né, o caráter do ser humano. Então, vejam, gente, que isso, há muito tempo atrás, né? A gente já tinha aí espíritos encarnados, tinham essa visão, né? Que tinham a visão do amor, né? Como um libertador, né? E aí Kardec estuda aos 11 anos, vai estudar nessa escola modelo, depois ele se forma em letras, em ciências, vira doutor
em medicina, falava vários idiomas, dentre eles o alemão, o inglês, o italiano, conhecia também o holandês. E em 1822 ele volta para Paris, né? Se muda para Paris. E em 1932 ele se casa, né? Com a professora de Letras e Belas Artes, Amélie Gabrielle Boudet. E em 1849 ele era professor e regia as cadeiras de fisiologia, astronomia, química e física, e também era escritor e havia ali naquela época publicado várias obras, né? Inclusive adotadas pela Universidade da França. Bom, nessa época, Kardec já era um estudioso, né, do magnetismo. A gente, quando começa a pesquisar sobre o magnetismo, a gente vê que ele começou a ser estudado mesmo no século XVIII, né? E lá, quando começaram a estudar o magnetismo, viram as curas, a importância do magnetismo nas curas psíquicas, nos diagnósticos, nas prescrições. Então, já estudavam o sonambulismo. Então, isso no século XVIII. E aí, no século XIX, Kardec também já demonstrava um grande interesse pelo magnetismo, né? Não deixava de estudar, né? De atuar, de fazer todo o seu trabalho como professor, mas reservava, né, um tempo para poder se dedicar ao estudo do magnetismo. E aí, em 1854, ele ouve do senhor Fortier, né, sobre as mesas girantes, né? E aí ele fica meio que, né, espantado, porque o Fortier diz a ele que elas falam, né? Só que a gente, assim, entende o falar diferente, não é que falam com a boca, né? As mesas se comunicavam através das batidas, né? Então, ele fica, né, interessado em conhecer, em entender, né? E quando um ano após, né, ele encontra o senhor Carlotti, um amigo de 25 anos, né, que falou também sobre esses fenômenos, né? E aí, em maio desse mesmo ano, ele esteve na casa de uma sonâmbula, né, da senhora Roger, e com o senhor Fortier, para poder conversar sobre isso. E aí lá encontrou também o senhor Partier e a senhora Planamaison. E lá eles começaram a falar desses fenômenos, começaram a assistir às experiências, né? Começaram a ver como se realizavam esses fenômenos, e foi quando, pela primeira vez, Kardec testemunhou os fenômenos das mesas girantes. Bom, esses fenômenos, gente, eles aconteciam geralmente nos saraus, né? Então, era um momento muito, assim, que chamava a atenção, né, de vários jornalistas, né? Era um momento muito esperado, era como se fosse mesmo um fenômeno, né? Um espetáculo em que as pessoas ficavam aguardando acontecer, né? E aí, esse fenômeno ganhou muita força na Europa, né? Ficou muito conhecido o fenômeno das mesas girantes, lembrando, né, que algum tempo atrás já havia acontecido outro fenômeno também que ganhou muita visibilidade, que foi da família Fox, né? Que eram as irmãs que ouviam batidas, né? Dentro da casa, num vilarejo chamado Hydesville, nos Estados Unidos. Então, já esse fenômeno das mesas girantes já não era algo assim, né? Que eles achavam sobrenatural, algo diferente, mas já tinham acontecido vários fenômenos espíritas, né? Já há algum tempo. Então, Kardec se interessou pelo fenômeno das mesas girantes e começou a estudar, né? Começou a se interessar em estudar. E aí, certo dia, na casa do senhor Baldin, né, ele fez os primeiros estudos sérios do espiritismo, né? Aplicou o método da experimentação. E qual foi esse método? Foi que os espíritos, não sendo senão a alma dos homens, eles não tinham nem a soberana sabedoria e nem tinham também a soberana ciência, né? Então, Kardec, no primeiro experimento, ele pôde perceber o quê? Que ali eram espíritos, né? De homens que haviam morrido e que, independentemente do seu grau evolutivo, estavam ali para se comunicar. Então, o primeiro método que Kardec pôde observar era isso, que eram espíritos que não detinham de
de conhecimentos, né, de uma certa ciência, mas que estavam ali para se comunicar, tá? Então, Kardec estudou muito, né? Ele fez muitas perguntas aos espíritos, ele se debruçou, né, para tentar entender, né, realmente como acontecia a questão não só desses fenômenos, mas a questão da vida após a morte, né? E aí, através de uma comunicação dada por um médium, Kardec recebeu também, descobriu também ali, né? Conheceu também ali o seu espírito protetor, né? Que ele se identificava como Z. E aí vieram juntos, e ele falou que viveram juntos nas Galhas, nos tempos dos druidas, e que naquela encarnação, Kardec, Hippolyte, né, Leon Denis Rivail, ele se chamava Allan Kardec. Então, Kardec resolveu adotar, né, o seu pseudônimo, né, como Allan Kardec. Também, gente, para diferenciar um pouco das publicações que ele tinha, né, como professor, né? Então, ele daí em diante ficou conhecido como Allan Kardec, tá? E aí, através das comparações, da fusão das respostas dos espíritos, elas foram, com a ajuda desse protetor também, de Kardec, essas perguntas, essas respostas dos espíritos, elas foram coordenadas, foram classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, tá? Porque Kardec, ele veio, né, ele já tinha, né, nessa encarnação, né, no seu pensamento, né, ele já trazia na sua bagagem esse espírito científico, né, de querer descobrir a razão das coisas, o porquê. Então, ele já trazia esse caráter, né, de pesquisador, né, de poder dar ciência realmente a um determinado fato. Então, para ele, muitas das vezes foi necessário, sim, no silêncio da noite, se debruçar, tentar entender, tentar de outras formas perguntar a mesma coisa, né? E aí sim conseguir catalogar, classificar as perguntas do Livro dos Espíritos. E a primeira edição ela foi lançada em 18 de abril de 1857. Em seguida, vieram os livros dos Médiuns, em 1861, que ali onde procura esclarecer sobre a prática das manifestações espíritas, né, onde tenta explicar para todos nós o papel do médium, né, qual é a missão do médium, as qualidades do médium, fora os fenômenos mediúnicos, né? E aí, em 1864, vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem falar sobre as máximas de Jesus, né, sobre as morais do Cristo, vem falar sobre a sua aplicação e a concordância dos ensinamentos do Cristo com o Espiritismo, né? Em 1865, vem o livro Céu e Inferno, né, que ele vem mencionar os numerosos exemplos, né, da situação dos espíritos, tanto no mundo espiritual quanto no mundo terreno, né, vem mostrar para a gente que não existe o céu e o inferno, como nós entendemos, né, como as pessoas julgam existir, né, e vem principalmente mostrar a forma como motivou aquele irmão a estar naquela situação, né, feliz ou infeliz. E aí, em 1868, publica a Gênese, né, que o Humberto, até no último estudo, semana passada, falou um pouco, vem falar sobre os milagres, as predições, e que constitui a síntese dos outros 4 capítulos, né? Então, vem explicar a origem de tudo, né? Vem mostrar para a gente, explicar os milagres, né? Que, na verdade, se a gente procurar estudar, vai ver que não existem milagres, e sim explicações através dos fenômenos mediúnicos. Enfim, foram esses 5 principais livros, né, que Kardec trouxe, e mais à frente, né, teve também a Revista Espírita, né, com alguns exemplares, com muitos exemplares, né. Então, assim, Kardec ele foi orientado a todo momento, foi ajudado, né, pela espiritualidade. Em vários capítulos que a gente estudou, a gente via, né, comunicações, sejam através da escrita, seja através da fala, seja através do sonambulismo,
Kardec sendo orientado, Kardec sendo alertado, porque a obra, ela não seria uma obra para ficar guardada, né? Ela seria uma obra para ser realmente colocada, vista, né, conhecida pelo mundo todo e principalmente praticada, né? E aí eu separei algumas frases, né, que Kardec coloca, que Kardec disse, né, e que serve muito no nosso dia a dia, embora tenham sido ditas há mais de 100 anos, né? E que uma delas foram 4, né, que eu selecionei. A primeira delas fala assim: os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então ele fala do livre-arbítrio, né? Que tantos espíritos no livro dos Espíritos nos falam, né? Nos colocam. Então, o que eu vou colher vai ser o que eu plantar, né? Pode ser que eu não colha ainda nessa encarnação, mas em algum momento eu vou colher, né? Então, o semear é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. Então, vai depender de mim, vai depender do que eu quero colher, né? Depois tem uma outra frase também muito legal que Kardec coloca, que os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, através da voz da consciência que fazem falar em nosso íntimo. Mas como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. E aí o Sérgio comentou, teve um momento aí que o Sérgio comentou das pessoas, né, que vêm nos dar um conselho, que vêm nos dar, né, uma palavra. Muitas das vezes esses nossos irmãos, esses nossos protetores espirituais, não conseguem falar diretamente porque a gente não permite, né? Não os ouve, né? E mesmo assim, ele às vezes, né? Muitas das vezes nos manda pessoas, né? Que possam estar ali fisicamente, né? Falando para a gente, materialmente falando ali para a gente o que a espiritualidade gostaria de dizer, né? Então, a espiritualidade não dorme, né? Ela, a todo momento, ela está ali, atenta, observando e nos auxiliando. Basta que a gente esteja aberto, né? Estejamos com o nosso canal aberto para ouvir e receber, né? A terceira frase que Kardec coloca, que ele, né, já citou, é que o homem é, assim, o árbitro constante de sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Então, o bem, ele é um divisor de águas, né? O bem, ele existe não só para fazer o bem ao outro, né? Porque quando você faz o bem ao outro, você faz primeiro o bem a si, né? Você primeiro ajuda a si. Porque se a gente imaginar, né, que aquilo que a gente está fazendo de bem para o outro, a gente está recebendo também, seria, né, simples a conta, né? A matemática seria simples, mas muitas das vezes isso requer o quê? Que a gente deixe o orgulho de lado, deixe o egoísmo de lado, né? E pense só mesmo em fazer o bem. E às vezes a gente não consegue, né? Porque estamos em situações difíceis, em situações que envolvem vários sentimentos, mas que a gente tem que ter essa força de vontade, né? Para que a gente possa crescer, evoluir e se tornar cada vez mais pessoas melhores, né? E a última frase, que eu acho que é a mais, assim, conhecida, né, de Kardec, no meu ponto de vista, que é: a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade, né? Então, essa frase, eu visualizo um Kardec, né, que usa sempre a razão, né, que usa sempre um método, né, não só científico, mas também um método racional para poder entender e compreender a vida, né, não só a nossa vida terrena, como a vida espiritual. Então, não adianta ter uma fé cega, né? É preciso que tenhamos uma fé raciocinada, né? Que saibamos que fazer determinadas coisas vão nos causar um dano maior do que fazer de certa forma mais simples e que o resultado seria o mesmo, né? Então, que a gente possa entender que o Cristo não exigiu, não quis de nós, né? E não quer que façamos o impossível, né?
que a gente cometa atos, né, de suplícios, né? Mas Ele quer sim que a gente se respeite, que a gente se ame, que a gente possa se ajudar, né? Que a gente possa se respeitar, porque o respeito é a base de qualquer relação, e que a gente possa se amar verdadeiramente, sabendo que todos nós somos irmãos, estamos aqui juntos, nessa jornada terrena para evoluirmos, para crescermos, não reencarnamos para sofrer, né? O sofrimento, ele faz parte das nossas escolhas, né? E quando não faz parte das nossas escolhas diretamente, foi de alguma escolha lá atrás que fizemos, né? Mas que a gente tem o sentimento, o sofrimento, né? Mas para crescer, né? Para poder ser um sentimento libertador, né? Que a gente possa alçar voos para a felicidade, para o amor, né? Então, essa parte, né, de falar um pouco da trajetória de Kardec foi para mostrar que todos nós somos capazes, né? Para mostrar que todos nós temos também a possibilidade de crescer com o espiritismo, né? Olha o quanto Kardec, né, cresceu, né? No início ele não acreditava, né? Ele achava que era impossível isso acontecer. E aí, quando ele foi vendo, experimentando, foi conhecendo, ele percebeu que é possível e que não só é possível, como estamos todos aqui mergulhados, né, entre o plano espiritual e o plano terreno, né? Então, que a gente possa olhar para Kardec, né, e não só no sentido de agradecer por ter sido codificador dessa doutrina, mas também como um exemplo, né? Um exemplo de uma pessoa que perseverou no estudo, de uma pessoa que tentou buscar respostas, não desistiu, não desanimou, apesar de todas as vezes que a gente viu que o espiritismo foi alvo, né, de má fé, mas que resistiu e que confiou principalmente na espiritualidade, né? Que confiou que aquele trabalho que é de divulgar a doutrina, de codificar a doutrina, ele era muito maior do que qualquer coisa, né? Então é isso. Eu vou passar agora a palavra para o Sérgio quiser fazer alguma consideração final. Boa noite, né? Obrigado aí, Luciana, muito bom, né? Aprendemos bastante junto aí. Convidamos a todos, né? Que semana que vem estejam com a gente novamente. E lembrando sempre que na doutrina espírita não existe mestre, não existe professor, existe estudante da doutrina, e que com muita humildade e simplicidade a gente abraça esses momentos para que a gente possa aprender mais e, com a ajuda dos bons espíritos, passar algo de bom para todos vocês. Agradecemos a presença de todos e agora nós vamos fazer nossa prece de encerramento, né? Agradecemos ao Humberto, que está aí no bastidor, né? Nos ajudando aí na reprodução desse estudo de hoje. E pedimos a Deus, né, pela nossa irmã Ludmila, que está se recuperando, brevemente estará entre nós, e fazendo aqui o estudo, né? Então, nós vamos dedicar a nossa prece de encerramento hoje à nossa irmã Ludmila, que ela receba o nosso carinho, o nosso abraço fraterno, e junto à nossa irmã Ludmila, todos os nossos irmãos que estão passando por necessidade, tanto espiritual, como material, como física, que eles recebam desta casa espírita, desses bons espíritos, de Jesus, toda a energia que estamos recebendo agora. Porque nós agora estamos harmonizados, todos nós estamos aqui no estudo, que estamos participando, já estamos harmonizados, não precisamos mais de harmonia. Agora nós vamos distribuir essa harmonia para aqueles que necessitam. Então vamos fechar nossos olhos, aqueles que quiserem fechar seus olhos, vamos deixar nossos corações em paz e dizer assim: querido Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em seu santo nome e agradecidos, Mestre, por podermos estudar os teus ensinamentos,
por podermos estudar essa doutrina tão consoladora, aonde Kardec se esforçou tanto para trazer essa codificação, Senhor. Trabalhou tanto em prol de trazer esses ensinamentos, avivando cada vez mais os teus mandamentos de amor, de justiça, de paz e caridade. Senhor Jesus, nesse exato momento em que estamos repletos de paz, de harmonia e de luz, nós queremos vos pedir, Senhor, mas hoje nós não vamos pedir por nós, Senhor. Nós vamos pedir por nossos governantes, que às vezes se desviam do caminho e estão buscando coisas que não são legais para esse momento de nossas vidas. Que eles recebam de Ti, Jesus, um momento de pensar, de rever os seus posicionamentos, para que possam, Senhor, buscar o caminho certo da justiça, do amor, da bondade de Deus. E assim, Jesus, retornar a esse planeta o que ele precisa, Senhor. Os recursos necessários para tantos irmãos nossos que estão em hospitais, esperando uma vaguinha, Senhor, para tratar de doenças, de dores. Senhor, que nesse momento de paz, esses irmãos recebam de Ti, Jesus, o aconchego necessário, o refrigério necessário. Senhor Jesus, esse mesmo amor, essa mesma luz, possam chegar nos presídios, embaixo das marquises, nas mansões, aonde houver dor, aonde houver sofrimento, Senhor, que possam enxergar sobre esses irmãos, cair sobre esses irmãos, esta luz que banha nossos corações. E que nós, Jesus, como discípulos dessa doutrina de paz, de amor, possamos distribuir o máximo de carinho, de respeito e de paz a quem nos procura. E que possamos, Jesus, assim que puder, sairmos de nossos confortos, de nossos lares, em busca, Jesus, desses irmãos necessitados, para levar um pouco da sua palavra. Assim, mestre, humildemente e agradecidos por tudo, nós vos pedimos permissão para darmos por encerrado esse estudo de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.